Vem internet fora aqui. Boa noite, pessoal. Opa, tá. Bom, a gente agradece muito, né? A fala da professora Mirella é sempre muito bem contextualizada. E a minha função aqui é fazer um caminho um pouquinho diferente, que é observar aquilo que a base traz para todas as áreas. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito das competências gerais que estão presentes na base. Competências gerais, como o nome diz, né? Elas devem pautar a formação de todos os estudantes, em todas as áreas. São competências que as áreas específicas precisam considerar na hora de elaborar os seus currículos. Frisando e voltando para aquilo que a professora Mirella já trouxe, a base não é o currículo. Ela é a base para a gente elaborar os currículos. O texto da base traz isso com bastante clareza. Por favor. Bom, nós temos na base 5 áreas do conhecimento, 5 grandes áreas, né? Linguagens, que é essa que a gente está conversando aqui. A gente tem a matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A base, essa organização e o objetivo vai indicar as habilidades e as competências a serem aprendidas na escola, independentemente do lugar ou da região onde esse estudante esteja. Então, essa é uma característica, é um aspecto importante, porque ela vai definir aquilo que, de acordo com o documento, qualquer estudante tenha acesso em todo o território nacional. Então, as habilidades e competências descritas na base é aquilo que se deseja para quê? Para a formação integral com base em princípios éticos, estéticos e políticos para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Não são minhas palavras, estão na base. Eu tirei de lá. Só não estão entre aspas, mas é de lá. Certo? Pretendendo o quê? Uma formação humana intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Então, quando a gente for pensar os currículos nas nossas escolas, nos nossos sistemas, o que a gente tem que pensar? Nesse objetivo, que é um objetivo geral. Certo? É isso que a gente quer. Essa formação humana que está lá na base. Como é que eu vou fazer isso dialogar com as áreas específicas? Com as áreas que estão dentro de linguagens, com a matemática, com as ciências humanas? Como é que essas áreas vão fazer com os seus currículos para formar esse cidadão? Eu vou ganhar esse negócio aqui, ó. Eu não tenho muita habilidade. Eu voltei. Olha que eu não tinha habilidade. Está ligado? É o contrário. Muito bem. As competências gerais da base vão fazer o quê? Vão definir o cidadão que se pretende formar e a educação que se deseja para todos. São as aprendizagens que devem ser viáveis e essenciais para todas as pessoas. Aprendizagens e oportunidades iguais para todos que estão no território nacional. É isso que o texto diz. Eles vão incluir mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para resolver demandas complexas do cotidiano, certo? Então, são pessoas que tenham possibilidade de ter competência e habilidade para isso. Conhecimentos mobilizados para entender e explicar a realidade, fazer escolhas e agir em determinada direção. De novo, tudo isso aqui está lá. Está no texto. Processos cognitivos, incluem processos cognitivos, a percepção, atenção, memória, raciocínio, em contextos de investigação e criação de soluções.
Lembrando que isso aqui faz parte das competências gerais, ou seja, influenciam todas as áreas. Mobilização de habilidades socioemocionais. Agir com ética para o diálogo, empatia, resolução de conflito, cooperação. Respeitar a diversidade, os direitos humanos, valorizando diferentes saberes, identidades e culturas, sem preconceito de qualquer natureza. Como eu disse para vocês, a minha função era trazer aquilo que as competências gerais impactam para todas as áreas. Quando diz que é esse sujeito, esse cidadão que se quer formar, uma formação integral, que envolva processos cognitivos, que envolva processos socioemocionais, a gente pensa numa sociedade justa, democrática, igualitária, como está no texto da base. Eu esqueci. Só que hoje, a sociedade que a gente tem não tem feito um papel muito bom, não, me parece. A gente não está cumprindo com muita competência essa missão de uma sociedade melhor. A gente tem violência contra animais, a gente tem poluição, a gente tem um desperdício enorme de alimentos, a gente tem bullying na escola, maltrato dos animais, a gente tem violência contra a criança, violência sexual, emocional. Até o final vou aprender. A gente tem intolerância religiosa, a gente tem intolerância contra orientação sexual, a gente tem violência contra idosos, feminicídio. Isso é Blumenau, eu fiz questão de trazer Blumenau também, né, porque a gente está na Alemanha sem passaporte, mas não é tão bem assim. A gente tem o menino Vitor, degolado, enquanto estava sendo amamentado na rodoviária de Florianópolis. A gente tem violência contra LGBT, única e exclusivamente por questões de orientação sexual. Então, eu tenho a impressão que tem muita coisa que a gente precisa pensar na hora de montar os nossos currículos para pensar numa sociedade que não ache que isso aqui está legal. A gente tem uma responsabilidade muito grande com as crianças e os adolescentes dentro da escola para que essa sociedade seja uma sociedade justa, democrática, igualitária, onde as pessoas não sofram violência e preconceito de qualquer gênero. Compreender as competências gerais da base, né? Elas expressam, então, de maneira específica em cada área, elas expressam-se, né? Em cada área, quando a gente pegar as competências específicas, a gente vai perceber as competências gerais permeando tudo isso. São construídas por habilidades desenvolvidas em atividades pedagógicas. Por exemplo, uma habilidade dentro da área de linguagem. Produzir e analisar textos de opinião se posicionando de forma fundamentada e ética. Pressupõe um sujeito, um aluno, que seja ativo nesse processo. E não alguém sentado o tempo todo só ouvindo a gente falar. Alguém que participa da identificação de problemas, que seja capaz disso, que compreende os conceitos, que propõe e testa soluções, interage em grupos, argumenta, expressa princípios e valores. O desenvolvimento dessa habilidade pressupõe esse sujeito. De que forma eu organizo o meu currículo para permitir que esse sujeito seja ativo dessa forma? Com um aluno sentado 4 horas, ouvindo os professores entrarem e saírem das suas salas em aulas de 50 minutos? Não é? Mobilizam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza. Então, a gente vai perceber que a ideia é da formação desse sujeito de forma integral. Envolve manifestações artísticas e culturais, tecnologia permeia a base como um todo, as comunicações e informação, relações do e com o mundo do trabalho, consumo responsável, cuidado de si mesmo, dos outros, do planeta. Vocês conseguem observar isso aqui e lembrar das fotos anteriores? Como isso não está tendo um diálogo? Como é bonito no papel e como é que a gente vai fazer isso funcionar?
Como é que é essa formação desse sujeito integral? Então, todas as competências são importantes, não tem uma hierarquia entre elas. A base define lá 10 competências gerais, e cada área específica, como a área de linguagens, tem 6 competências específicas. Dentro da área de linguagens vai ter cada uma das disciplinas, certo? E cada uma delas vai dialogar, não existe uma hierarquia. As competências gerais norteiam as escolhas curriculares que fundamentarão a construção de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses dos alunos. O foco é quem? É o estudante. Ele é o centro do processo, certo? Considerando os desafios da sociedade contemporânea. Por isso que a base, ela vai dizer que os contextos específicos de cada local e de cada região devem ser considerados na elaboração dos seus currículos. Né? Ela norteia, mas ela não determina, porque os conceitos específicos, e do jeito que o Brasil é grande e diverso, precisam e devem ser considerados. A área de linguagens, a professora já tinha colocado, língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, prevê 6 competências específicas que estão diretamente relacionadas com as competências gerais e abordam diferentes linguagens, certo? Verbal, corporal, visual, sonora, digital. Contemplam as diferentes formas de se expressar, de se comunicar, de se relacionar com esse mundo. E aqui é só um quadro comparativo que eu montei, só para a gente ver de que forma que os diálogos acontecem, né? Eu não vou ler todas elas, porque não tem necessidade. Mas, por exemplo, a gente tem as competências gerais da BNCC. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. A gente vai ter aqui a competência específica na área de linguagens. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro, promover os direitos humanos, a consciência socioambiental, consumo responsável e ambiente local. Vocês conseguem lembrar daquelas fotos? Conseguem perceber o trabalho que a gente tem para melhorar isso? Né? Como é que essa coisa de respeitar os pontos de vista, os direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável, está tudo dentro da área de linguagem e uma competência específica da área de linguagem. E responde a essa outra competência da BNCC. Não só essa, a gente consegue fazer elas dialogarem de forma geral. Né? Utilizar diferentes linguagens, a corporal, visual, sonora, bem como conhecimentos de linguagens artística, matemática e científica para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Ou seja, utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. A gente sempre vai conseguir fazer esse diálogo. E quando a gente for montar os currículos, é muito interessante montar esse quadro, né, e observar em que medida que as competências específicas da área e da disciplina, do componente, estão dialogando. Para daí pensar como é que eu materializo isso no meu currículo. Como é que eu vou fazer para desenvolver essa competência? Que tipo de organização escolar, lembrando, currículo não é só disciplina. Né? O currículo envolve toda a organização da escola, não é só a matéria em si, escolher aula de matemática, tantas aulas de matemática, não é só isso. É como é que eu vou organizar, como é que essas disciplinas vão dialogar entre si, como é que eu vou organizar o meu quadro de horários, os meus tempos, os espaços dentro da escola. O currículo permeia tudo isso. Por isso que não é só construir uma matriz, né? É construir um projeto político, pedagógico, porque ele é que vai trazer toda essa organização. Compreender e utilizar as tecnologias, né? Está na competência geral. E compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Então, não é
Então, não é só saber usar as tecnologias. É também saber diferenciar as fake news, como falou a professora Mirella antes, né? É poder saber qual é a fonte. Então, é utilizar de forma crítica. Essa palavra, criticidade, crítica, ela aparece diversas vezes na base. E é importante que a gente perceba isso. Competência. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo. Ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Essa é uma competência. Quais são as habilidades que estão indicadas na BNCC como possibilidade de desenvolver essa competência em diferentes áreas, em diferentes componentes dentro da área de linguagem? Na área de arte, conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo indígena, afro. Então, vocês percebem que aquela competência geral tem, dentro de uma possibilidade de ser desenvolvida a partir de habilidades em cada uma das disciplinas. Tecer considerações e formular problematizações pertinentes em momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminários, etc. É uma habilidade. Educação física, diferenciar danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. E dentro de cada contexto específico, a gente tem que pensar o que faz sentido para aquele local, para aquela região. Lembrando que, se o objetivo é a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, a gente precisa modificar muito aquele cenário que aquelas imagens trouxeram para a gente. São imagens recentes, imagens reais, e são poucas perto daquelas que vêm aparecendo com tanta frequência no nosso cotidiano. E aí me parece que essas imagens traduzem muito mais tudo isso que a gente está vendo, que está como objetivo da base. Né? Eu tenho uma relação intergeracional de respeito, de carinho e não de violência. Aquela foto é uma experiência do grupo de teatro da FURB, de licenciatura, que foi fazer uma atividade intercultural na terra indígena, em Ibirama, na escola do Encupapé, ano passado. Então, está o grupo de teatro e estão os professores e alguns estudantes lá da escola indígena. A outra foto é um grupo de pedagogia indígena, que começou agora na FURB, que está tendo aula lá em Ibirama, pelo Fundex. São professores e jovens da comunidade que querem se tornar professores. A gente tem uma diversidade de crianças, a gente tem diversidade religiosa, a gente tem uma escola mais inclusiva, com possibilidade para todos. A gente tem comida para todo mundo, não fome. A gente tem essa dona Lúcia, que tem um sítio que cuida dos animais e não maltrato. A gente tem a convivência das pessoas numa praia sem necessariamente estar tudo poluído. E acho que essas pessoas são as pessoas que a gente precisa pensar. Como é que a gente faz para ter mais gente, ou mais lugares, ou para que as imagens que a gente se depare no nosso cotidiano sejam mais assim e menos do outro jeito? De que jeito
e a gente vai conseguir fazer das nossas escolas um lugar de formação humana. Lembrando que a escola não é a salvação do planeta, não é isso que eu estou dizendo. Mas é um lugar com muita possibilidade. É um lugar de formação humana. E é um lugar onde a gente tem realmente a possibilidade de formar um sujeito, um cidadão pleno, integral, mas olhando para essa pessoa de forma integral também. Sem valorizar um único aspecto, sem hierarquizar. As referências foram a base. Tudo que eu tirei da base. Gratidão pela partilha. E agora a gente vai devagar. Parabéns e muito obrigada às professoras. Acho que foi interessantíssimo o que nós vimos aqui com eu diria, a professora Mirella nos dando um apanhado, tendo a língua inglesa como referência, né, com exemplificação, e nos mostrando o guarda-chuva amplo desse documento que deve nos nortear por um bom tempo. E a professora Carla traz a questão da formação mais específica na questão da elaboração do currículo. Então, muito próximo, mas com ações diferentes. Particularmente, eu gostei imensamente e agradeço mesmo que eu já não estou mais assim nativa, mas acho que é fundamental. Agora a gente abre para as perguntas ou para comentários, questionamentos. E como é que a gente faz, professores, melhor? Aberta a sessão de perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Várias perguntas? Enquanto chega o microfone, deixa eu só perguntar, tem alguém que não é estudante da FURB, que veio só da comunidade externa? Ai, legal, ai, que ótimo. Não que os nossos estudantes não sejam importantes, mas a gente gosta bastante dessa relação com a comunidade externa. E os outros estudantes são todos dessa área aqui, é todo mundo da área de linguagens, letras, educação física, arte, tem que curso de arte, teatro, dança, artes visuais e música. Legal. Tem alguém de outro curso, de outro centro, de outra área? De onde? Psicologia. Obrigada. Boa noite, meu nome é José Inácio, sou estudante de artes visuais, sexta fase. Queria agradecer pela partilha das professoras nessa noite. Queria trazer para a minha fala um fato um pouquinho recente que aconteceu no nosso estado, de toda a problemática envolvendo a questão da identidade de gênero na proposta vincular ao território catarinense. Então, eu queria perguntar e pedir às professoras, talvez, problematizarem um pouco, discutirem. A gente discutiu tanto essa questão da inclusão e tudo mais, de discutir gênero, sexualidade, que nós precisamos muito disso, visto que nós temos uma sociedade que
é muito violenta com a população LGBT. Então, queria saber a opinião e que vocês discutissem um pouco essa questão. A gente vai fazer uma rodada ou vai responder? Oi? Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. José Inácio, correto? Você se referiu claramente à proposta curricular desse Estado, correto? E você também se referiu ao episódios recentes. Você pode especificar mais com relação a episódios recentes, em que segmento eles ocorreram, ou se você está se reportando a um episódio específico ou a um conjunto de percepções ou de ações recentes? Não, é que veio à tona recentemente, né? Não sei se o nosso governador não tinha visto a proposta homologada, mas nas redes sociais foi muito problematizada no Estado uma imagem da proposta da área de ciências naturais, se eu não me engano, em que lá na proposta curricular do nosso território tinha um dos conteúdos que era a identidade de gênero. E então foi publicado um vídeo oficial pelo governador dizendo que eles iam fazer ajustes na proposta para retirar então a tal da ideologia de gênero, o nosso fantasma, né, que nos persegue. Entendi. Eu pedi essa localização porque eu não sou do Estado. Então, eu precisava entender mais esse contexto que você na sua pergunta. Eu vou começar, de novo, me referindo a algo muito básico e fazendo uma analogia entre este instrumento, que é a BNCC, que é a base, e o instrumento maior de regulação da nossa vida e sociedade, que é a nossa Constituição. Como sujeito de direito e de liberdade, nós temos direito, e são direitos personalíssimos, à expressão da nossa identidade. E essa identidade diz não apenas com o sexo, que é uma questão dicotômica, porque remete a gônadas, mas a questão do papel que você escolhe ter. E aí estamos falando de gênero. Essa é uma distinção muito clara e muito básica, que deve pautar qualquer discussão que venhamos a ter. Biologicamente, podemos ser um ou outro. E por escolha, e essa escolha está, de novo, na base do documento maior do nosso país. E isso não pode nunca ser esquecido e nem rasgado como se de vento fosse feito. Estando na base e remetendo ao exercício desse direito de ser quem você escolhe, porque isso é aquilo que o qualifica como sujeito, nenhum outro documento e nenhuma outra pessoa pode se colocar acima daquilo que, na verdade, deve pautar a nossa ação e a nossa colaboração a nível social. Pois bem, a escola é um microcosmos. Um microcosmo que reflete esse macrocosmo que é a nossa sociedade. Fazendo a analogia que eu propus, se a Constituição que rege esse macrocosmo tem isso como base, a base que rege o microcosmo também reconhece, e bem trouxe a Carla nesse aspecto, esse sujeito integral, esse sujeito ético, merecedor de respeito e que deve ter isso garantido. Isso deve sim ser trabalhado e isso deve ser claramente abordado de acordo com a capacidade de desenvolvimento, que é um processo que se dá em estágios, não se dá em anos. Isso, de novo, é uma confusão que a gente tenta fazer para usar de atalhos, né, de processos de hermenêutica. A hermenêutica é um atalho, e a gente faz
coloca uma régua que regula a comunidade, quando, na verdade, o que a gente está falando aqui é de desenvolvimento desse todo, esse ser físico, esse ser cognitivo, esse ser socioemocional, esse ser linguístico, essas 4 vertentes do desenvolvimento de um ser que se alinham, se afinam, mas nunca estão em completa regulação, ou seja, todas calibradas ao mesmo tempo, a qualquer tempo. Estamos todos melhorando e nos desenvolvendo, de novo, em estágios. Agora, como a gente regula essa abordagem, esses conteúdos por ano, os anos são pautados também pela idade cronológica, há aí muita confusão e muita desinformação. Porque chega uma pessoa que não é da área da educação, que não entende muito bem o que é aquilo que é feito, de novo, no chão da escola, e que é sim desse microcosmo, onde assuntos devem ser discutidos, de novo, com a capacidade de entendimento daquele sujeito da aprendizagem. E não apenas com as atitudes e os valores do mediador da aprendizagem. Isso daqui deve ser muito bem entendido. Muitas vezes, nós queremos, de forma muito bem intencionada, construir isso e não respeitando a capacidade ainda de entendimento. Isso deve ser, sim, trabalhado. Mas o que eu falo sempre, ele deve ser trabalhado tendo em vista aquele sujeito. Muitas vezes, os documentos trazem algo que não é viável de acordo com o desenvolvimento do sujeito. Cabe, então, aos mediadores, que somos todos nós, ter uma coerência e uma clareza para pautar isso de acordo com o que cada estágio possa compreender, possa trabalhar e possa sequenciar para que isso chegue no produto final que reflita aquela sociedade que a gente quer construir, que é diferente da que a gente atualmente tem. Mas, de novo, isso deve ser feito de forma gradual. Bom, eu tinha certeza que esse assunto ia surgir hoje. E pensei muito, né, de que jeito que a gente responde essa pergunta, né? Identidade de gênero, orientação sexual, são assuntos que estão dentro da sociedade. Uma sociedade democrática tem os seus sujeitos com os direitos garantidos. Como disse a Mirella, maior do que a BNCC é a Constituição Nacional. Discutir gênero dentro da escola é essencial. Mas vocês sabem que a gente está numa cidade que retirou, inclusive, gênero alimentício do Plano Municipal de Educação. Não é piada, o pior é que não é piada, é vergonha. Mas, inclusive, gênero alimentício, porque a palavra gênero não podia aparecer. Eu acho que sobreviveu o gênero textual porque eles não viram. Eles tiveram preguiça de chegar nessa leitura, e eles não viram que tinha gênero textual. Mas gênero textual sobreviveu. Na língua portuguesa ainda pode trabalhar o gênero textual. Gênero alimentício não pode. A questão é que a gente está num tempo de muito retrocesso em matéria dessas discussões, que a gente vinha avançando bem socialmente. A gente vinha conseguindo um diálogo e conseguindo pautar algumas coisas para que as pessoas entendessem que, primeiro, não existe uma ideologia de gênero. Não existe porque não tem um gênero ideal, né? Uma única forma de ser. Não tem ideologia de gênero.
Até que se tivesse na nossa sociedade, ela seria hétero, né? Porque ideologia é uma coisa grande, assim, que permeia absolutamente tudo. Se houvesse uma ideologia, com certeza não seria homo, seria hétero. Mas não existe ideologia de gênero, gente. Não tem. Isso foi um termo que eles inventaram para fazer os pais ficarem morrendo de medo que a gente vai ensinar as crianças como se isso pudesse ser ensinado. Eu falo de orientação sexual. Orientação sexual é algo do sujeito. Eu não acordei um dia de manhã e disse assim para minha mãe: mãe, eu descobri que eu sou hétero, que eu gosto de menino. Eu não precisei fazer isso. Porque eu não escolhi isso. Eu casei com meu marido e casei com tudo certo. A minha filha chegou para mim com 13 anos e disse: mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu disse: puta que pariu, desculpa o palavrão, mas por que ela precisa me contar? Não precisa. Gente, ela não escolheu aquilo. Não é escolha. A gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Até porque tem um monte de gente com dedo podre, né? Se apaixona só por gente errada. Mas, se a gente fosse escolher, a gente ia escolher só gente especial, né? Meu Deus. A gente não escolhe por quem se apaixona, a gente ama. A gente encontra algum tipo de afinidade, algum tipo... Eu conversei com minha sogra sobre isso. Eu disse: minha sogra, a senhora escolheu amar o seu Jaime? Ela já olhou? Depois, casar 50 anos com ele. Não escolheu, a senhora não disse: eu escolhi esse homem para mim. Ela se apaixonou. Porque é assim que as coisas acontecem. Então, gente, para mim, é um tipo de questão social que, se a gente quer uma sociedade justa, democrática, solidária, igualitária, a gente não pode pautar tão raso a discussão da escola. E aquilo que a Mirella disse, tem um monte de gente que não entende absolutamente nada de educação, fica dando pitaco na educação. Ninguém vai lá dar pitaco no plano da saúde, dizer como é que os médicos têm que fazer as coisas. Esses deputados têm que ficar falando agora da educação, sem ouvir quem é educador de verdade. Só que, infelizmente, a gente está regido por um tempo complicado. E a gente vai ter que encontrar a estratégia de continuar firme e tentando, e resistindo e fazendo o que a gente pode. Eles vão tirar o troço da base. Claro que vão. O governador mandou, vai tirar o troço da base. Vai cair fora. Vocês não pensem que o governador vai ser muito diferente. Como é que a gente fica nisso tudo? A gente que é professor e vai estar lá na frente da escola. A gente vai ter que pautar o nosso discurso naquilo que diz a lei. Está aqui, está escrito, gente. Está escrito lá. Eles vão ter que apagar a diversidade da base, eles vão pagar. Eu ia contar quantas vezes aparece, vai cansei. Tem tantos enter lá depois daquele Ctrl F, não apareceu o total. Tem muita diversidade na base, dentro toda, diversidade de todo tipo, cultural, diversidade humana, diversidade social, diversidade étnica. Aparece diversidade por tudo, gente. Como é que a gente vai trabalhar? Então a gente tem que pautar o nosso discurso na lei. Naquilo disso. E sim, a gente tem que discutir isso. Não dá para ter uma sociedade e continuar com esse tipo de violência que não se justifica. Nenhum tipo de preconceito se justifica. Não numa sociedade como a gente quer. Ou como a própria base desenhou. Não é isso. Não ajudei muito, mas... Boa noite, eu sou o Vitor, sou da oitava fase de letras.
E eu gostaria de, primeiro, aqui na minha cabeça essa pergunta está muito bem formulada, mas eu vou tentar formular aqui uma fala de uma forma mais fácil para mim. A professora Mirella começou a falar dizendo que a base do documento legal, né, trazendo que ela é um documento que serve para todo o território nacional. A professora Carla bem mostra que o nosso Brasil ele tem pontos sociais bem diferentes. Enquanto tem lugares de maltrato aos animais, tem lugares que acolhem os animais. Enquanto tem lugares de violência, tem uma turma de teatro indo até a escola, indo até uma comunidade indígena para fazer um trabalho. Então, a gente tem contextos educacionais bem diferentes. E um documento terrível para todos esses contextos no geral. Eu me pergunto assim, como é que um documento nacional ele vai conseguir abraçar todos esses contextos, né? Daqui para frente, como é que a gente, como professor, vai conseguir driblar essas barreiras que o documento nacional propõe, né? E já, me dando um pouco na pergunta do José, a gente também tem uma diversidade de leis, né? Enquanto a base fala uma coisa, os documentos do Estado falam outras. E eu não falo nem dessa questão social, mas, por exemplo, a base fala do começo ao fim em tecnologias digitais, enquanto tem documentos que ainda proíbem o uso de celular em sala de aula, né? Então, como é que essa contradição dentro da lei? Né? A gente tem documento nacional, só que não temos contextos que às vezes podem abraçar esses documentos. Essa é a minha dúvida que eu tenho dentro da base. Vitor, novamente, voltando ao início, a base ela tem esse nome pelo seu caráter geral. E tudo aquilo que é geral, ele deve ter mecanismos e articulações que sejam de espectro realmente amplo. Nesse contexto, a própria base, desde a sua primeira edição, em 2014, antes de passar pelas revisões e pelas ocasiões, e aí em cada estado a gente teve as audiências públicas de participação daqueles que se movimentaram para isso, inclusive movimentos de cunho social, que fizeram bastante parte, de uma parte muito política, uma política com P maiúsculo, de manifestação daquilo que aquele segmento societário pensava sobre determinado assunto, segmento ou como aquilo se manifestaria. Isso foi, se você acompanhar a primeira versão, a segunda versão e a terceira versão, isso teve um grande desenvolvimento e todos eles dentro dessa perspectiva maior de como deve ser entendida. Ela é um documento base. Isso significa que tudo aquilo que será construído, seja ele na forma de um PPP, um projeto político pedagógico, seja ele na forma de um currículo. O que é um currículo? Currículo é caminho. É isso que significa currículo. Currículo indica que caminho aquela instituição, tomando por base este documento, que agora deve reger por todos os processos de formação a nível nacional, e está aí a sua grandeza, porque dentro disso ela trouxe essa equidade, essa igualdade, essa forma de abordar tanto a educação infantil quanto anos fundamentais e ensino médio, como forma de garantir o direito do cidadão brasileiro à informação. De novo, a analogia que deve ser feita com o nosso instrumento maior. Nós temos uma Constituição. Isso não significa que, na hora que você abre a Constituição, ou qualquer um dos seus artigos que ali se encontram, você vai transpor ipsis literis para uma situação que é um contrato, ou que é
uma lei específica, como a lei de locação. Você tem aquele instrumento por norte, como se fosse uma bússola, e aí você vai ter outros instrumentos, que podem ser mapas, que podem ser roteiros, o que for que te leva ao lugar onde você quer chegar, seja ele que instituição for. Falando, por exemplo, daquilo que você mencionou, de tecnologias e desse letramento midiático, digital, tecnológico. E como entender isso quando a gente sabe que há instituições que estão proibindo o uso do celular? Pois bem, o que eu te falo aqui é que em todo momento na base, nenhum mecanismo específico ou ferramenta de utilização, seja ela digital ou tecnológica, foi especificada, e sim a sua natureza. E é isso que deve ser entendido. Não é apenas na utilização de um celular que você tem a possibilidade de um letramento digital. Ao usar um PowerPoint que remete a imagens ou a conteúdos que estejam online, você está utilizando este meio. E é isso que a gente deve entender e não mais essa bidimensionalidade que antes existia de conhecimento. A pessoa, um livro e a pessoa. Nesse contexto, a base ampliou e fala conhecimento está em todo lugar, inclusive, e hoje principalmente, nos meios digitais. Então, é por aí que se deve ir. Entendendo sempre que, mais do que nunca, hoje, nós temos, sim, que trabalhar com muito cuidado com os celulares. Os celulares, para aqueles que já desenvolveram seus processos cognitivos de alta ordem, como habilidade de foco, que exige atenção seletiva, capacidade de memorização, seja ela no curto, no médio ou no longo prazo, que exige, sim, atenção focada para que ela possa se desenvolver. A gente sabe hoje, por vários estudos de cunho científico, que isso não se desenvolve se o sujeito da aprendizagem está com o distrator na mão o tempo todo, fazendo com que ele não engaje o pensamento para poder fazer essa rede neural se fortalecer e realmente assimilar e constantemente poder recrutar aquela memória e utilizá-la para que ela vire aprendizagem. Se isso não for muito bem trabalhado, e aí está ainda esse movimento que parece um movimento bipolar, né, dicotômico de tira, põe, tira, um proíbe, outro vai, dessa sociedade que ainda não está entendendo o benefício que é trazido, mas também o malefício em determinadas situações e para determinados estágios de desenvolvimento. Crianças, principalmente hoje, estão sendo muito penalizadas no seu desenvolvimento da atenção, que é uma capacidade que todos nós deveríamos prestar atenção, dar a sua importância para a aprendizagem, justamente por não saber lidar com as novas tecnologias e dimensionar a sua presença, principalmente quando se está fazendo atividades de alta ordem cognitiva. Né? Então, isso eu acho que deve ser mais bem discutido, de novo, com base em informação, né? E trazendo cada vez mais para dentro da escola, da formação dos professores, elementos dessa ordem, para que os professores possam sim tomar decisões mais bem fundamentadas para que a aprendizagem, e de novo, aquilo que a base fala, o aprender a aprender, que é um processo de ordem metacognitiva, né? Não é mais a cognição, não é mais aquele conhecimento específico, mas é o poder utilizar esse conhecimento em diferentes contextos e para diferentes fins, de forma contínua ao longo da sua vida. Bom, Vitor, eu entendo que um documento, uma base nacional, não consegue abarcar
o território todo. E uma das críticas grandes foi feita a ela, assim como foi feita a LDB mesmo, quando foi sancionada, né? Essa questão de ela homogeneizar todo o território e estabelecer como um padrão único competências e habilidades como se isso fosse verdade para todas as regiões e para todos os povos que a gente tem aqui. Porque daí, se a gente for nas especificidades dos povos, por exemplo, incluir os povos indígenas, eu vou dizer que para alguns é bem complicado, muito complicado, né, de atender. Existe toda uma crítica em relação a isso, a influência da OCDE, nos parâmetros educacionais, né, que a gente vem respondendo bastante a esse tipo de influência das organizações multilaterais, que tem uma visão de país subdesenvolvido, e aí a gente vai entrar numa série de questões assim, que são bem mais profundas e mais complexas para a gente entender. De todo caso, mesmo vindo com essa influência externa, o que a gente observa é que esses documentos, eles têm uma prerrogativa que é o respeito à diversidade e o combate ao preconceito. Todas elas, mesmo essas orientações, mesmo com essa crítica que venha, né, que ela vai ser homogeneizante, mas ela vem nessa perspectiva. E na atual onda de conservadorismo que a gente está, a gente ter uma base com as colocações que estão nela, ainda é uma esperança, ainda é uma luz. Ainda trabalhar a favor daquilo que está na base, né, e assim, ela está aí. A gente tem que saber como implementar agora, a gente tem que pensar de que forma que ela vai se tornar efetiva no cotidiano da escola. Mas então vamos tirar dela o que ela tem de melhor. Vamos aproveitar esse texto que nos abre esse monte de possibilidade de fazer um trabalho em prol da construção de uma sociedade realmente mais justa, mais solidária, né, sem violência. E eu penso que é isso que a gente precisa discutir, né, porque ela está aí. Não vai adiantar a gente voltar na crítica da forma como foi. Ela foi produzida com bastante participação? Foi, mas já vinha, lógico, com os eixos determinados, né, não tinha tanta maleabilidade na discussão assim. Mas ainda assim é um documento pautado nessa questão do respeito à diversidade e no combate ao preconceito. E eu acho que nesse ponto a gente pode se pautar, deve, até porque é o documento que está norteando o que a gente tem que fazer na educação básica. Penso eu. A gente tem, claro, por exemplo, um sistema de avaliação único. Né? E aí a gente vai pensar, do jeito que o sistema de avaliação, todas as outras provinhas, né? Como é que vai se adaptar a essa base? Vamos pensar no Enem, no ensino médio, disciplinar, formativo, tem uma série de desafios aí, né? Que são bem complexos para a gente pensar. Né? Como é que você fez isso no território nacional todo e agora? Você vai continuar tendo um sistema nacional de avaliação. Como é que vai funcionar? Como é que a gente vai ter um Enem pautado no ensino médio por itinerário formativo? Eu ainda não sei como é que vai funcionar. Acho que nem os legisladores sabem, na verdade. Perguntamos isso ao senhor Eduardo quando ele esteve aqui. Ele disse que isso era para a gente se preocupar mais para frente. Aqui. Fica muito baixo. É que não faz sem a gravação ali. Entendi. Aqui já deu uma dúvida já. A minha fala, na verdade, era referente ali quando a gente falou da língua inglesa ali, né? Eu sou acadêmico de música,
trabalho atualmente, né, na Chave Assis, numa escola grande. Lá dentro eu trabalho com bandas infantis e trabalho com projetos visuais, né. Eu vi ali na sua fala referente à língua inglesa, de unificar as nações, de a gente poder ter um relacionamento em qualquer lugar que a gente vá, né. E eu não vejo isso dentro da escola com as crianças que são deficientes, sabe? Eu tenho aluna que é cega, eu tenho aluna que é surda, eu tenho aluna que é autista. Então, até a gente mesmo, às vezes, eu fico 40 minutos para planejar uma aula, eu fico 1 hora para planejar uma aula para moça que é cega, para moça que é surda. Às vezes, trabalhar música com uma pessoa que é surda é totalmente diferente. Para moça que é cega, trabalhar artes visuais é algo que é totalmente diferente. Né? Então, às vezes, essa semana eu trabalhei em Osasco, por exemplo. Eu tive que fazer em desenhos vários estilos para os alunos poderem visualizar, para ela poder fazer em madeira com prego, fiz com lã ali, assim, da textura, mas ela não ia conseguir fazer. Então, eu tive que adaptar um outro, fazer mais um outro, uma madeira com 36 pregos, né, para poder fazer essa diferença, trabalhar com borracha e dinheiro, que é algo que ela consiga sentir e consiga fazer. Né? Eu queria entender, assim, dentro da nossa realidade, porque hoje em dia a gente tem a parte, só que às vezes ela tem um horário de HE, aí a gente não consegue chegar no aluno, sabe? E a gente vê uma exclusão, porque a parte está sentada com o EDD, os demais não chegam nele, sabe? Porque a parte já está auxiliando. Tá? Queria ter referente, assim, para quem não sabe, a parte é a pessoa que cuida da pessoa com deficiência, né? Um profissional que paga, né? Na verdade, assim, tem 2 profissionais em sala. Tem o professor, que ele está dando aula para 45 estudantes. Tem uma pessoa que está ali para cuidar apenas de uma pessoa, que às vezes ela é cega, ela é surda, ela tem algum grau de deficiência, né? Para poder auxiliar aquela pessoa. Então, eu influencia dentro da sala com os professores. Professores de apoio. A gente também fala em acompanhante terapêutico. Mas não é essa a realidade que a gente vive. Toda vez que eu vou dar aula, pelo menos assim, né? Chegou meu horário de HE, sai. A parte, assim, minha visão como professor dentro de sala de aula, que já estou o ano inteiro trabalhando, é o professor que está ali exclusivamente para preparar, ou auxiliar, ou chegar ao conteúdo até aquela pessoa. Às vezes os alunos estão alvoroço, voltando do dever, ela não fala em algum momento assim, vamos sentar aí, ela como uma profissional que está ali no meio do pessoal o tempo inteiro. Né? Então, tipo assim, profissional, que é o professor dentro da sala, ele tem que dar conta, às vezes, até do quarto, que está conversando alto com o aluno. É só referente a esse assunto ali mesmo, né? A inclusão da pessoa com deficiência. Deixa eu falar seu nome, por favor. Claro. Eu acho que esse autor, quando eu falo acho, é no sentido de pensar, e não do achismo. O meu pensamento a esse respeito que você trouxe, eu acho que merece uma consideração muito clara. Primeiro, só uma correção quando o inglês é abordado como componente curricular, que vai permitir uma maior integração por protagonizar o sujeito e aumentar o seu repertório, abarcando diferentes formas de linguagem e letramentos, e entendendo que o inglês não é mais um objeto de pertença de um determinado país ou território, mas sim objeto daquele ser que pode utilizá-lo para se fazer entender nos variados contextos, sejam eles comunidades, países e por aí vai. Então, é este meio que passa a ser um meio de comum acordo. Essa conotação da língua franca. Nesse sentido, eu penso que, mais do que nunca, os nossos contextos hoje, falando em inclusão, exigem do professor que ele seja esse desenhista no sentido de design, tá? De projeção, de como você imagina esse espaço educacional e este conteúdo que é da sua incumbência ser um mediador, de forma que haja o maior e melhor entendimento para a maioria das pessoas.
que podem ser neurotípicas ou neuroatípicas. Exemplo, a gente tem um conceito muito claro que se chama Universal Design for Learning, ou é o design para a aprendizagem universal, que se baseou, na verdade, no conceito que vem da arquitetura. Você pensar em espaços públicos que sejam ou tenham elementos que sejam de serventia de todos nós. Exemplo, muito claro, eu não sei aqui, eu não conheço muito bem essa cidade, mas em São Paulo, que é onde eu moro, você tem um projeto de calçada, e este projeto de calçada já tem um elemento específico, que é o calçamento liso, não escorregadio, e na sua base central você tem a guia para o cego. E você tem a cada, se não me engano, são 2 metros, a entrada e a saída para o cadeirante. Isso é um elemento deste conceito de Universal Design for Learning, conhecido como UDL, que permite a qualquer um de nós, seja aquele que pode andar, seja aquele que esteja com um sapato que não vai escorregar, aquele que precisa ou não de um andador, aquele que utiliza de uma cadeira de rodas, aquele que não tem olhos, que qualquer um de todos nós que habitamos aquele espaço comum podemos utilizar. Então, de que forma hoje nós temos que pensar, e aí um pensamento claro entre planejamento e organização. O planejar a sua aula é diferente de você organizar a sua aula. E isso deve ser entendido por todos nós que fazemos aulas acontecerem. O que nos cabe como planejamento? Então, falando de conteúdo, de como você vai trabalhar aquele conteúdo, como você vai distribuir a carga, como que você vai fazer isso acontecer, que momentos de repetição você vai propiciar, eu digo aqui repetição, porque ela é essencial para a memória, e não estou falando aquela que é fazer a mesma coisa sempre. Não. É fazer aquilo de variadas formas, porque é isso que vai garantir a aprendizagem de qualquer sujeito. Pois bem, eu tenho que garantir isso de forma organizacional que seja inclusiva. E esse inclusiva eu preciso ajustar a luz, eu preciso trabalhar o espaçamento da forma como os meus alunos sentam, eu preciso ter momentos onde silêncio. Seja do aluno dentro do TEA, do transtorno do espectro do autismo, seja o seu acompanhante terapêutico, porque afinal ele é um membro daquela comunidade que naquele momento precisa estar em silêncio, porque senão eu não vou conseguir falar. Então, esse tipo de acordo que diz respeito à organização e não ao planejamento, tem que estar muito claro, de novo, muito bem desenhado dentro dos nossos espaços educacionais. Lembrando sempre que a gente deve buscar algo que seja bom para todos, né? E que deve ter isso como fio condutor. Bom, só para complementar, o trabalho com os seres humanos, com pessoas, ele é desafiador porque as pessoas são diferentes entre si, e tem suas especificidades. E algumas pessoas, além de serem diferentes, têm suas especificidades, têm comprometimentos físicos, cognitivos, né? São pessoas com algum tipo de deficiência. É muito complexo a gente pensar em um trabalho para cada uma das deficiências, porque elas são muito numerosas, né? E é difícil você prever isso antecipadamente. Você vai se deparar com isso no seu cotidiano, e nesse cotidiano você vai descobrindo a forma de trabalho. Até porque, mesmo numa pessoa com deficiência, você não pode pensar em uma pessoa cega e você vai desenvolver o mesmo trabalho com todas as pessoas cegas que passarem com você. Porque essa pessoa não é só cega, né? Ela vai ter outras especificidades e outras formas de interagir com a aprendizagem e com o contexto, então realmente a complexidade ela é bem grande. E aí essa sensibilidade, esse olhar, né, profissional de pensar, bom, eu sou professor de música,
quais são as possibilidades e quais são as habilidades possíveis de uma pessoa cega, ou uma pessoa surda, ou, né, uma pessoa com autismo, enfim, trabalhar com a música, né? O que ela pode trazer e pensar não na deficiência, não na dificuldade, naquilo que é possível, né? Então, eu penso que uma primeira coisa quando a gente trabalha com a inclusão, pensando na inclusão, é olhar para o sujeito e aí a gente pode olhar para todos os estudantes dessa forma, né? Como potencialidade, como possibilidade, o que eles têm de possível de ser realmente trabalhado. E eu sei que não é simples quando temos uma sala com 40 crianças, né? Porque tu não tem só aquele estudante para olhar. Então é um desafio grande realmente, e quando colocas o papel da PAP, me parece que é uma discussão que tem que ser feita no âmbito da escola, né? Tem que ficar claro qual é a função dela. Eu entendo que é uma atenção especializada para esse estudante que tem a deficiência, porque ele precisa realmente, né? Ela não vai dar aula, ela é realmente alguém que ajuda esse estudante a compreender e a utilizar os instrumentos diferenciados, enfim. Nas atividades, nas especificidades desse estudante, né? Mas não, até porque imagina se a PAP vai ter que entender da matemática, da língua portuguesa, da música, da arte, da arte, né? Não tem como, né? É uma PAP só para daí saber de todas as áreas. Então, dificilmente ela vai interagir dessa forma com o conhecimento, realmente, né? O papel dela me parece que é mais voltado para cuidar daquilo que é a especificidade daquele estudante. Mas é óbvio que muitas coisas eu acho que podem ser planejadas e pensadas junto, né? Não é só um instrumento na sala de aula dessa forma, mas é algo que precisa ser discutido no âmbito da escola realmente, né? E pensar em quanto que é possível organizar essa sala para que tenha a possibilidade de outros estudantes contribuírem nesse processo, né? De que forma que se organiza um trabalho em grupo, de que forma que se organiza um trabalho em que mais em que não sempre só a responsabilidade, né? Na sala com 40 crianças, né? Só uma pessoa que tem que... De que jeito que dá para organizar um projeto ou alguma coisa em que eles trabalhem com estações, em que eles estejam fazendo coisas, não todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas isso é pensar, sabe, tem uma receita, não tem, né? Você vai ter que olhar esse contexto, conversar com o coordenador pedagógico da escola, dividir com outros profissionais que trabalham com música e com educação especial especificamente, dependendo da situação, conversar muito com os pais dessa criança, possivelmente, que são as pessoas que melhor podem trazer indicações, às vezes, né, a respeito dela. E trocar, como a gente está trocando aqui agora, assim, né, mas não tem muito como dizer, faz desse jeito, faz de outro jeito, né. Eu só penso que é isso, assim, a gente tem que pensar no que é possível, na possibilidade dessa criança mesmo. É isso. Só mais alguma pergunta? Eu de novo. Quando a gente fala em formação integral do sujeito, né, que aparece na base, eu não consigo pensar essa formação integral, e acredito que vocês também não, sem arte. E quando eu penso em arte, eu logo também penso que na escola o aluno deveria ter contato com todas as linguagens, né? A dança, a música, as artes visuais e tal. E isso não acontece, por N motivos, mas enfim. Tem uma discussão, que eu estava comentando com a professora Carol, eu acho que é um pouco abafada, acho que é dentro da nossa própria área também, é a questão dos professores polivalentes. A minha formação, o meu percurso formativo dentro da escola, eu tive muitos professores polivalentes. E hoje, na minha formação em artes visuais, eu consigo perceber alguns equívocos que eu tive por professores que eram formados em determinada área e trabalhavam uma área que não era a sua área de conhecimento.
muitas vezes por exigência de alguém de cima ou por querer dar conta de proporcionar esse aluno contato com diversas linguagens artísticas. E eu queria perguntar, e eu não vejo essa discussão também na base, na proposta curricular, até na proposta do território, aparece uma parte de conteúdos que são as artes integradas, que eu me preocupo um pouco também, né, de que isso talvez sirva também como pressuposto de que se existe um professor de artes que integra as linguagens, que trabalha as 4 linguagens, tendo uma formação só. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essa falta de debate na nossa área também. E eu queria também pedir para a professora Anelita falar um pouquinho também acerca dessa questão, que acho que é uma coisa que me incomoda também. Pois é, essa questão, de fato, a mim também preocupa. Me preocupa, às vezes, a dificuldade de entendimento do texto. Eu acho que a coisa se resume nisso. Aliás, eu queria responder exatamente até falar nesse sentido, como a professora Mirella colocou tão bem, a capacidade de a gente compreender esse documento como uma referência e depois reportar isso a cada contexto, a cada local, a cada região. Nós temos que ter essa capacidade de compreender e adequar. Mas também coloquei até nas minhas anotações que dentro das linguagens, onde a arte está como uma linguagem, e vem depois inglês como língua específica, não poderia ser idioma, e aí o professor vai ser aula de inglês, de russo, de francês, de chinês, não tem condições, porque ele vai dominar. Às vezes até o professor tem 2 idiomas, né, no sentido da linguagem. Também precisa de conhecimento específico para poder dar conta do recado. E na nossa linguagem artística é a mesma coisa. Música é uma área muito específica, com visuais, teatro e dança. E não é possível, aqui também, às vezes as pessoas têm 2 formações, isso existe sim. Se a pessoa tem essa competência, pode ser que ela consiga administrar isso. Mas, de modo geral, os professores têm uma formação. E eu vejo isso, de fato, com uma certa preocupação, porque você não vai formar nenhum músico, nenhum artista específico em nenhuma das áreas da escola. Não é, essa não é a intenção. Mas para que eu possa dar uma noção à base do conceito, eu tenho que ter um conhecimento profundo para justamente poder pincelar alguns tópicos que são os mais importantes. Que eu só vou conhecer se eu tenho um conhecimento específico aprofundado. Porque senão, aquilo decai nessa questão que você mesmo percebeu do professor polivalente que provavelmente dominava uma área e as outras eram assim, aquela coisa mais ou menos, como você diga, eu tenho que tapar só para a primeira. Isso não funciona. No entanto, eu visualizo que as escolas poderiam ter, os professores das diferentes linguagens de arte poderiam ter projetos integrados. Ou, como também a base diz, a arte de forma geral, pode ser que nessa escola só tenha ou música ou só visuais. Na minha opinião, melhor ter só uma ou 2 das linguagens bem trabalhada do que tudo num pacotinho, misturou e faz um coquetel da arte. Isso também não funciona. Então, eu acho que a gente sabe que é uma lógica financeira de não conseguir contratar tantos profissionais, mas essa discussão certamente ainda terá que ser feita e muitas reflexões sobre isso, como resolver. Mas então, se tem teatro, tem teatro. Ou se tem música, mas que seja um professor com uma competência, com uma formação específica. Porque, senão, possivelmente as coisas não saem de forma adequada. Essa é a minha opinião. José Inácio, só vou complementar, porque a professora Melita falou com muita propriedade.
até porque não é minha área específica, mas falando aqui de abordagem. O que você colocou, e a questão da polivalência, vem muito ao encontro daquilo que a gente chama de abordagem band-aid. Onde tem um corte, você coloca, não importa de que natureza seja. Infelizmente, essa abordagem band-aid que a gente fala, nesse ponto específico, eu acho que foi bem, de novo, foi muito utilizado. Não poderia ter este tipo de, já num século onde cientificamente sabemos que as diversas manifestações da arte exprimem a noção básica do que é ser humano. Isso deve ser muito bem entendido por todos nós. E a linguagem que a arte usa, muito mais do que palavras, muito mais do que outros instrumentos, é algo que toca a todos nós de forma muito mais rápida, de forma muito mais integral, de forma muito mais colaborativa, de união, do que qualquer outra linguagem que precisa de meios e de outras formas de manifestação. Pois bem, lembrando e agora voltando de novo a algo que eu tentei deixar muito claro desde o início, a base deve ser um elemento de referência. Cabe a cada escola, de acordo com aquilo que é possível, que é factível, determinar dentro do seu projeto, que eu acho que talvez tenha ficado muito evidenciada a importância do que é o projeto hoje para cada instituição de ensino, deixar muito claro que algo de tal importância não pode ter uma abordagem band-aid. É só para colaborar um pouco com o que bem falou o professor. Olha, só vou responder rapidinho a tua pergunta bem direta, né? Se a gente acha que a arte é algo essencial. Para mim, não existe humanização sem arte. Né? Aquilo não é da minha área, mas a sensibilidade, a sensibilização acontece por meio da arte, seja de qual for a expressão. Um ser humano que consegue vivenciar, né, as diferentes formas de arte, ele é mais sensível, ele olha para o outro com mais cuidado, ele olha para o meio com um olhar diferenciado, ele conhece o seu corpo de forma melhor, ele está bem melhor no seu corpo. Se a gente for pensar nas diferentes artes, né, se a gente for pensar no teatro, na dança, em artes visuais, na música, porque é uma forma de expressar, mesmo quando a arte traz uma expressão dura da realidade, se a gente pegar quadros que vão representar a fome, a miséria, ali é uma expressão que traz o retrato de um mundo real. E quando você coloca isso para os outros e as pessoas têm a sensibilidade de olhar isso e de conhecer esses contextos, eu acho que a gente vai criando no ser humano uma forma diferente dele se relacionar com o mundo. Eu não consigo pensar um mundo justo, democrático, sem cultura, sem arte. Para mim, isso não existe. Não consigo pensar nessa possibilidade. E eu acho que a arte merece um lugar muito maior dentro da escola, assim como eu acho também que a educação física merece um lugar muito maior dentro da escola. Porque você conhecer o seu corpo, entender como ele funciona e o corpo do outro também é essencial para a gente poder estar nesse mundo e não criar um monte de estereótipo de beleza e de físico ideal como se isso fosse possível. Enfim, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa pensar realmente em colocar no seu devido lugar na escola. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, uma pequena colocação, depois de tantas discussões, já que eu tive essa felicidade de ser convidada aqui hoje, eu
olhando essa base, né? Eu trabalhei um tempo na escola, muitos anos na escola, tínhamos outras referências, mas outros documentos e não essa base. Eu vejo, sempre já tive essa preocupação em que como que posso me tornar uma professora mais qualificada, exercer melhor a minha função, buscar sempre. E quando a gente vê esse documento como um todo, que inclusive nos mostra como se um mapa da escola, isso é muito interessante, e pararmos para pensar que a escola não é só o local onde, digamos, o aluno, a criança vai estudar, vai aprender, mas ela deveria, cada vez mais, ter um espaço onde professores sentam e continuam estudando sempre, dialogando sempre. Porque só quando todos os professores de todas as áreas souberem dialogar, conversar, trocar as suas ideias a respeito das diferentes temáticas, é que nós vamos ter uma escola realmente que vai construir um ser humano mais integral. Isso eu sempre percebi. Eu tive a oportunidade, em São Paulo, de trabalhar numa escola assim, e era fantástico. Então, nós estávamos sempre estudando. Todos os professores continuaram estudando, lendo e tentando resolver as problemáticas de um aluno, de uma sala, de um assunto, em conjunto, no coletivo. Esse era o princípio. Então, aí a coisa funciona, porque um professor ajuda o outro. E isso se reflete na sala de aula, porque as crianças percebem quando os professores dialogam. E não, como às vezes se fica, infelizmente, vem uma certa competição. Então, eu acho que isso não está escrito exatamente no papel, mas isso a gente pode fazer de qualquer forma. Acho que é importante. Então, ninguém vai ter perguntas mesmo? Última chamada. Não? Então, em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, que foram sobreviventes, que ficaram até o final. E gostaria também de lembrar que esse evento ele é uma iniciativa da FURB. Este ano a gente contou com a parceria da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus de Blumenau. A gente contou com o financiamento da FAPESP, então da Agência de Financiamento do Estado de Santa Catarina. A gente contou também os lanchinhos que vocês receberam, eles vieram com uma ajuda da PROF, Associação de Professores aqui da Universidade, e também de professores aposentados. A gente fez uma vaquinha com alguns professores, que eles prontamente nos ajudaram e abraçaram a nossa causa de querer alimentar vocês de forma simples, porém de coração, para que vocês não precisassem sair às 8 desesperados com fome no horário de intervalo, certo? A gente realmente, esqueci de alguém, não é caminho. Falei de todos. E não poderia deixar também de agradecer a essa mesa maravilhosa, né? Que eu acho que as nossas discussões da noite foram muito pertinentes, né? A gente tem uma variedade de cursos, uma variedade de semestres, pessoas que já estão no mercado de trabalho, já com mestrado, que devem prestigiar, né, a nossa mesa. E a gente tem que dar acho que uma super salva de palmas para os nossos membros da mesa. E eu gostaria também de agradecer a cada um dos nossos membros da mesa com um brinde da FURB como nosso agradecimento. Então, e amanhã nosso seminário não acaba hoje. Amanhã nós temos, a partir das 9 da manhã, as sessões de comunicação oral, dos blocos S e R. Então, a programação está toda colocada lá no site, os apresentadores receberam por e-mail, certinho a sua sala. Então, é super legal que vocês venham, participem da sessão da sala que vocês estão, quem for apresentar, né? Da sala que vocês foram alocados.
todos vocês, mesmo quem não está apresentando, está convidado a vir assistir e participar das discussões. A gente tem a programação fixada em triângulos na entrada do bloco I, ali perto do elevador, e lá em cima do bloco S. E à tarde, nos encontramos novamente neste auditório para uma palestra com Mirella. Ela vai falar de um assunto bem interessante para a gente conseguir pensar essa questão da aprendizagem das competências com a BNCC. Certo? Então, uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã. Muito obrigada. Tati também tá aqui, ó. Não precisa levar Fica mais quentinho. Agora que você vai pagando isso. Já tá em tratamento. Sim, eu também. É quase chato. Tomas mesmo? Amiga, você quer? Tem sabores? Aqui, ó, tem abacaxi. Quer levar uma mão? Vai chegar a Carla na frente. É um livro que diz aqui na literatura. Tudo certo amanhã? Tem flecha?